A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muita alegria novamente estar com você, querido amigo, querida amiga, aqui pela Web Rádio Fraternidade, essa emissora do bem, da fraternidade, do amor, para que nós tenhamos mais um desafio chamado família, para a nossa reflexão, que essa doutrina maravilhosa nos ajuda. Hoje é o nosso programa 48, nós vamos falar sobre a família como formuladora do ser integral. Então, uma reflexão bem abençoada. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, para que a vida seja sempre um aprendizado perene para nós. Bom, para falarmos sobre esse tema, nós temos que lembrar primeiro, como sempre, família não é modismo. Então, quando nós estamos aqui sempre preocupados em abordar as questões da família, tanto sobre o ângulo da parentalidade, que é a relação dos pais com os filhos, os laços familiares, quanto a conjugalidade, que são as questões relacionadas ao afeto, à afetividade, à sexualidade, que também envolvem a convivência do ser com os outros, com a finalidade maior e precípua da vida, que é desenvolver o amor. Então, a família não é modismo mesmo. Então, nós temos que lembrar que família não vai passar, não é uma coisa da terra, nós falamos nisso, vamos sempre repisar essa questão. É uma instituição divina. Ela existe na terra como existe em outros mundos. E existe em mundos superiores à terra, e mundos bem mais superiores à terra. Então é uma instituição divina, é uma fórmula que Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor infinito, estabeleceu para que nós tivéssemos como grande escola do amor e do afeto entre nós. E por mais a humanidade mude, então, em função disso, a família não vai deixar de existir. É lógico que vai exigir adaptações, O modelo familiar vai ter que incorporar situações da sociedade que não existiam às gerações passadas. E vai continuar assim fazendo com as questões que teremos no futuro. Ou nós vamos pensar que, por exemplo, daqui a 100, 200 anos, a família vai ser exatamente como é agora. Ela vai manter o seu núcleo original, mas com as variações que a sociedade vai trazer, como hoje a família incorporou questões e valores que não existiam na família do século XIX, por exemplo, 200 anos passados. Então, isso tudo vai fazendo com que nós tenhamos que nos adaptar com as questões que envolvem as mudanças sociais, mas que não vai alterar o núcleo da família, que permanece como essa escola abençoada de Deus, reunindo ali aqueles que formam o início do núcleo familiar na recepção de almas através dos mecanismos da reencarnação, para que essas almas retornem à Terra em condições mais favoráveis a prosseguir no aprendizado da alma imortal. Porque se o corpo é novo, a alma ela é milenar, é um ser amado profundamente com Deus, que traz em si a imortalidade, mas que precisa se livrar de velhos equívocos e conquistar valores novos. Então a família é isso, o retorno da alma
né, que não deixa de trazer até cada um de nós a necessidade do aprimoramento e do aprendizado, né? Então essas mudanças elas refletem na família, sem dúvida, mas não faz com que a família perca o seu papel principal e nem o seu valor. Nós vamos incorporando essas mudanças e elas continuam com a obrigação precípua de adaptar esses espíritos que retornam, recebê-los, acolhê-los e prepará-los para a vida. Porque a mudança que existe exige que os espíritos continuem sendo preparados para essa sociedade que vai mudando. Então, o papel da família não deixará de existir sobre esse enfoque, né? E principalmente lembrar, né, o papel dos pais na educação dos filhos. O papel daqueles que têm a incumbência de estar com essas criaturas que retornam, o papel de prepará-las através dos mecanismos da educação. Então isso não vai mudar, né, por mais que se mude a sociedade, né, por mais que se haja isso. Então, por mais que a sociedade mude, a família continua sendo o ambiente ideal para que as almas que retornam estejam recebendo os recursos, os equipamentos e as ferramentas adequadas para que ele possa vencer na vida. É porque não tem outra forma de voltar à Terra, né? Sempre nós vamos lembrar isso também, que não seja pelas portas da reencarnação. E a reencarnação se dará através do mecanismo de recepção através do seio materno, né? Não tem ainda na Terra forma de receber o espírito de outro jeito, né? Nós vamos ver na literatura espírita falando que em mundos superiores, já a Terra, a mulher será liberada, sim, da maternidade, mas mesmo lá continua existindo família e o espírito é acolhido. Então, enquanto nós ainda não aprendemos a amar de uma maneira mais intensa e a nos livrarmos do materialismo, que faz com que a influência da matéria para nós seja uma coisa tão importante, né, ainda, então a mulher não será liberada da maternidade física, porque é preciso que o espírito se ligue a ela, vai estreitando os laços, que o pai ali adote a postura daquele que está esperando o rebento amado, sangue do seu sangue, para que todo esse seio familiar possa acolher essa alma. Então na Terra ainda será assim por muito tempo, até que esteja a mulher liberada. Até porque em mundos superiores à Terra, onde nós temos notícia de uma reencarnação que não se dá através da maternidade física, né, em mundo de regeneração, por exemplo, mesmo assim, né, como a pesquisa do laboratório hoje fala, né, que resolver a vida, não, no laboratório vai trabalhar a vida, vai nascer um ser, mas ainda estamos longe disso. E em mundos onde o amor já é muito mais profundo que na Terra e onde não há necessidade de laço físico para que seja acolhido um espírito como um filho querido, uma filha querida. Mas na Terra ainda será assim. Então o lar é um ambiente ideal para desenvolvimento do afeto, do amor, né, dos laços familiares e a preparação do espírito através dos mecanismos da educação. Então não tem como fugir disso no lar ainda. E por isso o lar continua, como continuará a ser, o formulador do ser integral. Quando a gente fala ser integral, nós estamos dizendo o espírito que vai trabalhar valores nobres para que ele se planifique, né, nos valores do coração e nos valores da razão, nos valores do sentimento, nos valores da intelectualidade. Então, formar o ser integral que está acima das questões materiais, aquele ser que já visualiza que é um espírito imortal. Então ele precisa continuar desenvolvendo os valores que ele já tem bons e precisa vencer os maus hábitos que ainda traz no coração. Então ele tem que lembrar que é um ser imortal. Ele é hoje masculino ou feminino, mas mais do que isso ele é um ser imortal, que está hoje ocupando um corpo que dá a ele ferramentas necessárias à continuidade do seu desenvolvimento moral e espiritual, desenvolvimento dos valores intelectuais e dos valores do sentimento. Então ele é um ser integral, está acima de injunções da matéria. Mas ele ocupa hoje a matéria e respeita o corpo que abençoadamente Deus permitiu a ele, mas que cada vez mais vai tendo a visão de espírito imortal. Por isso que fala ser integral. Vai compreendendo isso,
que ele está além das necessidades materiais. As necessidades materiais existem porque ele está na matéria, mas ele vai trabalhando para aproveitar o que de bom aquele corpo material lhe dá e sublimar-se além dele. Então não precisa ficar preso às questões da matéria, desejo sexual, por exemplo, excesso de preocupações com a alimentação material. O corpo precisa da alimentação material, mas não precisamos ficar presos, né, escravos, né, das questões materiais. Não, eu tenho que alimentar, sim, mas alimentar regradamente, alimentar com disciplina, aprendendo a se libertar de hábitos alimentares mais grosseiros, ou seja, comer demais. No futuro nós deixaremos de nos alimentar, por exemplo, da carne animal, que são irmãos nossos de evolução, vai tornando a alimentação mais sutilizada. Então tudo é um processo que o espírito desenvolve na vida material. Então nós estamos aqui para trabalhar essa espiritualização, e o lar é o principal meio de receber o espírito e prepará-lo para ser um ser integral, acima de todas essas injunções, né? Então, o lar é o ambiente para isso. E, obviamente, não tem a ver só com questões materiais, acima de tudo, com questões da alma, do espírito. Então, a inteligência é importante? Sim. A conquista da razão? Sim. O aprimoramento das ciências, da tecnologia? Sim. Mas, acima de tudo, lembrar que é um ser espiritual que pré-existe e sobreviverá ao corpo que hoje habita. Então, ele é mais do que o mundo material. Isso é importante a gente lembrar para a gente entender que, às vezes, essa questão de uma educação material e racional mais desenvolvida do que o era gerações passadas, e que não tem evitado que o espírito reproduza velhos maus hábitos. Então nós temos aí uma cultura cada vez mais acerba, mais elevada, mas ao mesmo tempo a gente encontra, né, um mundo onde ainda tanto problema, né, tantas questões a se vencer, violência, desequilíbrio, criminalidade, né, nós temos aí ainda a malícia, a maldade. Quer dizer, com tanta inteligência, por que nós não vencemos isso? Porque não basta o desenvolvimento intelectual, precisa do desenvolvimento do coração, do sentimento, dos valores nobres da alma, da espiritualização do ser. Por isso que não é uma questão de vencer com cultura só, mas vencer com espiritualidade. E às vezes nós olhamos famílias antigamente que tinham 10 filhos, 12 filhos, um nível cultural menor, e às vezes a família era mais, grande parte das famílias era mais próximo uns dos outros, né? Os filhos eram criados ali próximos, né, com mais preocupação dos valores ético-morais, e às vezes eram famílias muito simples, né? Porque não pensa assim, mas antigamente não tinha tanta cultura, né, tantos valores mais elevados, e no entanto, né, tinham muitos filhos. E aí hoje tem, por que acontece tanta coisa ainda? Porque nós precisamos trabalhar os valores da alma, os valores dos sentimentos também, junto com os valores da razão, para espiritualizar o ser com os valores mais nobres e elevados da vida. Isso que é importante, né? Então, o lar deve trabalhar para formar uma razão esclarecida nos nossos filhos, mas também um sentimento iluminado neles, né? Temos que pensar nisso, né? Uma frase interessante que eu acho que é importante a gente abordar, que eu acho que é muito importante, né? E está até numa lição do livro Família, né? Laboratório de Almas, que eu acho que é bastante curioso, né? Vou colocar essa frase aqui para nós meditarmos nela, né? Então vamos lá. Então, essa frase aqui, ó: tratamos aqui da educação do caráter, da educação que acontece na família, a célula principal da sociedade humana, né? Então, a célula principal da sociedade humana, de onde o indivíduo se lança para as conquistas da vida social. Então, temos que refletir nisso, né? É uma questão de educação do caráter, né? De educação que acontece principalmente na família. É lógico que os institutos do mundo, muitos locais, nós vamos aprender muita coisa, faz parte da educação do ser. Mas nós estamos sempre aqui trabalhando a questão da educação moral, que é primordial no lar. Então, a escola, a universidade, os institutos de ensino vão trabalhar a civilidade, a cidadania, a intelectualidade, um pouquinho dos valores ético-morais, mas nenhum com tanta intensidade quanto na família. Por isso nós vamos insistir muito
nessa questão realmente que é muito importante, né? Muito importante isso. A história que nós sempre gostamos de contar, vou lembrar aqui uma história, está no livro Pai Nosso, inclusive, fotografia do nosso querido Chico Xavier, né? Vou pegar aqui, porque é uma história belíssima, né? Chama-se O Alimento Espiritual. Está lá em torno da página 67 do livro, que falava de um professor, né, que buscava ensinar valores mais moralizados, né, para os seus alunos. E os alunos começaram a preocupar muito com histórias humanas, homens maus, roubos, notícias dos jornais humanos, crimes, e passaram a preocupar muito com isso, e o professor tentando passar valores mais elevados, e eles preocupados com essas questiúnculas políticas, etc. Queriam imitar, né, aqueles aventureiros, né? Alguns começaram até um linguajar mais pesado, palavrões, e esqueciam, né, daquelas boas lições, até que o professor teve uma ideia, né? Um dia ele reuniu as classes, né, falou um pouco e foi para a merenda, né? Tinha merenda, né? Coisa que todo mundo gosta de lembrar na escola. Na hora que eles chegaram na merenda, os pratos estavam cheios de coisas esquisitas, né? Pão envolvido em lama, doce com batata podre, maçãs com tomates deteriorados e as geleias misturadas com fel e pimenta. Aí eles gritaram, reclamaram, falaram, o que é isso? Coisa esquisita. Aí o professor pediu silêncio e explicou para eles, olha, meus filhos, nós não podemos dispensar o alimento puro à mesa. Então, da mesma maneira que vocês querem um alimento puro e saudável, nós temos que ter o alimento da alma também saudável, né? Então, o alimento da alma. Então, se o pão garante o corpo, o ensinamento nobre garante o alimento da alma. Então, não podemos misturar alimentos bons com alimentos ruins. Então, a alma também precisa de virtude, bons valores, bons exemplos, lições mais ricas, e não nos preocuparmos com esses alimentos deteriorados da ilusão humana. Então, eles aprenderam aqui aquela lição, meditaram muito naquilo e mudaram, né, a visão e começaram a prestar mais atenção nos ensinamentos nobres do professor. E para a gente encerrar, né, o versinho que eu gosto de fazer, um soneto, está aqui, ó. Sonhamos com um mundo melhor e a Deus pedimos tal graça, sem pensar se agimos pior, pouco esforço e sem bem que se faça. A família é roteiro seguro, se amor e disciplina regem, ensinar-nos o caminho do ser puro, evangelho e verdade a todos elegem. A formação do ser integral é para a família o certo ideal, lugar melhor para tal realização. Cresçamos todos no lar para o caminho da luz encontrar e avançar na trilha da evolução. Então é isso aí. Então queria agradecer mais uma vez, obrigado minha irmã, obrigado meu irmão, pela oportunidade. Foi muito bom de novo estar com vocês, agradecendo mais uma vez a Web Rádio Fraternidade e até o próximo desafio chamado Família, com muita alegria, muita satisfação e muita paz. Então que Deus ilumine a todos os lares e todos os corações. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado Família e mande a sua mensagem.